às vezes, assim, eu já passei por vários clubes também, em situações, essa construção, às vezes, em cima da dor, né, da perda, às vezes de uma lesão, de uma perda de um familiar, uma perda de um, sei lá, de um campeonato, às vezes isso serve da maior motivação para você enfrentar as próximas dificuldades. E eu passei várias situações assim na minha vida como jogador, que a gente teve dificuldades assim, às vezes familiar, mas às vezes dentro do próprio clube, uma perda de um jogo, de um título, e a gente se mobilizar para vir mais fortes ainda, né? Isso. Então isso eu acho que ou as pessoas às vezes se escondem, né? Ou a gente encara as coisas de frente e se fortalece e vai buscar os objetivos. E muitas situações, a perda ou a dor me fortaleceu para eu buscar meus objetivos pessoais e coletivos. Mas ele tem uma exploração acelerada, talvez, no processo dele, em função do que é a mídia social hoje, enfim, a mídia geral, e que a pouco ele queima alguma etapa. Como que você observa esse momento que a gente está vivendo aí? Eu acho que a mídia é importante, né? Hoje eu trabalho um pouco, não diretamente, sim, mas trabalho com mídia, e quando tu não é visto, tu não é lembrado, modo de dizer, né? Isso. Na verdade, os profissionais, eu vejo assim que às vezes, no meio do futebol, às vezes o cara tem que ser meio polêmico. Eu vejo assim, né? Para ter um destaque. Eu lembro assim que uma declaração bem mal dada repercute muito mais do que sei lá quantas ações boas. Então, não estou falando uma declaração mal dada, enfim, mas hoje a mídia, Você precisa ela causar se alguma faz coisa, né? tu tem que ser visto, na verdade. Eu lembro assim que dos fatos que às vezes eu comento, o Kleber Gladiador, ele nunca foi um grande jogador, assim, não foi um jogador, foi um bom jogador, mas não foi. E quando ele jogava no Corinthians, lá no interior, lá em São Paulo, Palmeiras, enfim, nos outros times, ou ele fazia gol, ou ele brigava com alguém, ou dava um soco em alguém, ou era todo dia, toda vez ele era mídia. O Valdívia no Palmeiras da mesma forma. Então, assim, a mídia é importante, para vender o peixe, na verdade, como se diz. Mas às vezes tem uma mídia que é muito forçada, né? Às vezes a gente sabe que os próprios, nos bastidores do futebol, os próprios empresários, os próprios, enfim, clubes, eles vendem uma coisa, querem empurrar de goela abaixo uma coisa, situação que às vezes necessita de um tempo maior. Então, eu acho que hoje com essas mídias sociais, faz um gol hoje, o mundo todo está vendo. Antigamente não era assim, né? Tu tinha que Para provar mostrar, velho. é, não era fácil. Então, assim, hoje muitos caminhos se tornaram mais fáceis para aparecer na mídia. Eu acho que é importante a mídia, não discordo que a mídia é importante, mas tem algumas coisas que são um pouco atropeladas. A gente vê quando é uma mídia forçada, uma mídia assim que não é resultado às vezes do próprio trabalho, uma coisa assim meia plantada. Então isso acho que na mídia não é muito legal. Então, você que é um cara que tem a essência também do interior, como que você olha para o nosso futebol do interior, avaliando ele na relação daquele período nosso lá atrás, muitos clubes, muita tradição, e clubes de grandeza, né? Grandes clubes, de repente reduz tudo isso e a gente está aqui hoje num negócio empacotadinho ali, sabe? Clubes de tradição a gente vê fechando. Como é que o Sotile pensa? Cara, Piccoli, eu acho que eu convivo bastante com treinadores, jogadores, dirigentes em vários clubes do estado, principalmente. Eu estou muito preocupado com o futebol do interior do estado, principalmente do interior do estado. Eu acho que está muito capenga. Assim, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que antigamente não tinha essa facilidade. Por exemplo, hoje tu liga a TV, principalmente tu tem jogos de manhã até de noite. É verdade.
E antigamente tinha um envolvimento, um engajamento melhor das direções de uma cidade. Vamos supor, a Palmeirense, que você jogou, que é aqui tinha. Por exemplo, tinha engajamento com o presidente, com as empresas, bingos, rifas, enfim, mobilizaram toda a cidade em prol daquele domingo lá, que fosse o campo lá e ele tivesse lotado. E eu acho que essa é uma parte que a gente perdeu um pouco, essa junção entre a comunidade, a direção e o próprio torcedor. Eu acho que estavam mais juntos, os presidentes, enfim, faziam mais ações para que esse torcedor, principalmente do interior do estado, ficasse importante com o clube, enfim. E a outra, essa forma aí de priorizar, principalmente, quem paga leva, no caso, o brasileiro leva mais, série B, série C, e os clubes do interior não tem o que fazer muito. Então, acho que tinha que voltar aquele futebol meio raiz mesmo, das comunidades, de se juntar mais e focar no comércio local, não esperar somente da federação. Às vezes próprio clube da Série A não faz mais nada, não se pega aquele 1 milhão que a federação dá e faz futebol por 3 meses, 4 meses, não planeja um futebol de 1 ano. E eu vejo muito assim, muitos profissionais, principalmente do interior do estado, eu digo assim, treinadores, próprios atletas, que estão pulando da barca, não modo dizer, né? Estão já buscando outros empregos, porque, vamos supor, um time joga a divisão de acesso, vai começar lá em agosto. O gauchão já está no final aqui, né? Então, todo mundo tem família, tem contas para pagar, tu não consegue ter uma estabilidade financeira, tu não consegue trabalhar 1 ano. Antigamente, não sei se pagava o valor de hoje mais ou menos, mas a maioria dos clubes trabalhava pelo menos, no mínimo 6 meses, né? Ou fazia um contrato de 1 ano. E hoje, imagina, eu vou sair de Passo Fundo para jogar em Garibaldi. Como é que eu vou levar minha família lá, vou trocar aqui até o colégio, aquela estabilidade, aquela vida toda? Então, ficou bastante pesado, assim. É uma triste realidade, que no interior aqui a gente está se perdendo muito, assim, profissionais poderiam sonhar ainda em jogar em grandes clubes, porque o futebol às vezes te proporciona isso de mudanças de patamar, né? Às vezes hoje tu está aqui, amanhã tu pode já estar num Grêmio, Inter, então, mas a realidade hoje é bastante desanimadora pela pandemia também, mas por tudo que os clubes estão fazendo. Eu acho que hoje não tem muito mais aquele interesse do diretor, do presidente envolver a comunidade. Então, acho que eles querem muito mais até mesmo de mão beijada, que a própria federação ofereça o dinheiro e não vão em busca do dinheiro, né, da própria comunidade. Então, tá bastante lamentável a situação do interior, principalmente, né? E acaba se tornando refém da federação, porque você só quer isso aí, você só trabalha por isso aí, né, cara? E acaba se tornando refém. Sutili, quem influenciou o Sutili na carreira de jogador? Quem mais te influenciou para ser jogador? De onde surgiu essa ideia? Não, na verdade, eu sempre joguei futebol assim desde criança, né? E na época eu quase não se tinha muita informação, mas foi bem na época o Grêmio foi campeão do mundo aí em 83, já estava com 8 para 9 anos, e foi bem na época do Renato Gaúcho. O Renato estava praticamente só dava ele, né, não digo nas redes sociais, né, mas no radinho, né, na televisão, né. Então foi um jogador assim que eu me espelhei bastante, né, no começo, e gostava de ver ele jogar, né, pela televisão, muito mais às vezes à noite, escutando jogos pelo rádio, imaginando, né. Então foi um cara assim que bastante gostei de ouvir e ver às vezes ele jogando futebol. Fantástico. E as pessoas,
O que o Sotiri sente saudade, assim, eu não digo de jogar, porque você já falou que não sente saudade de jogar, missão cumprida, mas se sente saudade do quê? Do ambiente, de algumas pessoas? Eu acho que da resenha, né? Daquele encontro, das histórias, aquele simples fato de tu encontrar todos os dias colegas, aquela adrenalina, né? Que às vezes é o futebol, aquela preparação, né? Para o jogo em si, a concentração, a gente sente falta disso. Não no futebol em si, né? De jogar dentro de campo, que a gente não tem mais, mas aquela preparação toda que é o entorno do futebol, que é mobiliza uma cidade, as pessoas vão ao campo para ver uma partida de futebol, até aquela própria cobrança, né, que às vezes a gente tem no vestiário, quando ganha, quando perde. Acho que o ambiente do futebol é muito, muito bom, cara. O problema maior é dentro das quatro linhas aí, né? É Mas o isso aí. entorno do futebol é muito agradável, né? Assim, as amizades que a gente faz, o que se constrói, as vitórias, os churrascos, às vezes, que a gente fazia de confraternização. Acho que isso fica marcado, porque assim, às vezes, como tu mesmo falaste, às vezes não dá para fazer. Cara, tudo dá para fazer, dentro do limite, né? Então, acho que são essas peculiaridades aí que fazem com que a gente sente saudade do clima, da preparação, da viagem, da cobrança, enfim, essas coisas que eu acho que são que a gente sente falta.